O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem, mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós, desde quinta-feira, temos ouvido Jesus Cristo, que Ele fala a respeito do seu sofrimento, da sua missão. Ele diz: o Filho do Homem vai sofrer muito, o Filho do Homem vai ser perseguido, maltratado, caluniado. E quando Jesus fala isso, diz que os discípulos se espantam e Pedro diz: Senhor, que isso não te aconteça. Repreendeu Jesus e diz que Jesus olha para Pedro e diz: afasta-te de mim, porque tu pensas como os homens. Afasta-te de mim, Satanás, porque tu pensas como os homens e não como Deus. Isso é Pedro e os discípulos que tinham esta mentalidade mundana, que queriam seguir Jesus a partir de uma mentalidade humana, a partir de uma mentalidade mundana, mas não a partir do pensamento de Deus. E nós refletíamos aqui que, infelizmente, não poucos cristãos têm esta tentação de seguir Jesus com a mentalidade humana, com a mentalidade mundana, e não seguir Jesus a partir do pensamento do próprio Cristo. Na sexta-feira, no outro dia, Jesus, ele vai então falar para os discípulos todos: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isto é, Jesus diz, mais uma vez ele reforça, que aquilo que caberá a ele, que ele deve sofrer muito, que ele será caluniado, que ele será maltratado, que aquilo que caberá a ele, cabe a nós, se queremos ser discípulos dele, que devemos estar dispostos a renunciar a nós mesmos. Só que, meus irmãos, se o discurso ficasse aqui, isso seria um discurso esmagador, isso seria um discurso aterrorizante. Isto é, Jesus diz que muito sofrimento caberá a ele, Jesus que diz que o sofrimento também caberá a nós, e se só nisso ficasse, que coisa mais deprimente. Mas Jesus então, hoje, ele é
transfigurado pelo Pai, e o Pai diz: ouvi tudo o que ele vos disser. Jesus mostra de uma maneira clara a sua divindade e mostra que aquilo que nele se manifesta caberá também a nós. Não apenas a cruz, é verdade, a cruz cabe a ele e caberá a nós, mas a glória com a qual ele é manifestado caberá também a nós. Nós também seremos glorificados, nós também ressuscitaremos, seremos divinizados. E o ponto aqui então, meus irmãos, é o ponto que nós queremos refletir no dia de hoje, é a respeito da fé. Se nós, meus irmãos, tivermos fé na recompensa de Deus, recompensa essa que Jesus manifesta no Monte Tabor, uma recompensa tão grande, tão gloriosa e gozosa, que os discípulos Pedro, Tiago e João dizem: Senhor, é muito bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, isto é, a alegria da recompensa recebida, da glória de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos ter fé nesta realidade, que Deus nos recompensará. Nós precisamos ter fé nesta realidade, que a graça de Deus sobrepujará imensamente os sofrimentos que nós experimentarmos aqui na terra, como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a glória futura. Devemos ter fé nesta realidade, de modo que estejamos dispostos a carregar a nossa cruz. O problema, meus irmãos, é que a nossa fé tem sido pequenina. Os cristãos, os católicos, têm manifestado uma fé pequena, têm buscado parcamente, frouxamente, crescer na sua fé. E é claro, meus irmãos, se a nossa fé é diminuta, se a nossa fé é pequenininha, todo o sofrimento é grande demais. Se a nossa fé é pequenininha, toda renúncia é uma renúncia avassaladora, destruidora. Se a nossa fé é pequenina, frouxinha, xoxa, minguada, se a nossa fé é inexpressiva, como é que nós carregaremos a nossa cruz e seguiremos Jesus? Então, meus irmãos, quando nós comungarmos, quando nós rezarmos o nosso terço, quando nós participarmos da Santa Missa, quando nós acordarmos, quando nós nos deitarmos, devemos com todo o coração pedir: Senhor, aumenta a minha fé, dá-me fé, Senhor. Porque, meus irmãos, quando a nossa fé crescer, ao mesmo tempo, o nosso amor a Deus crescerá. Quando a nossa fé crescer, ao mesmo tempo, o nosso amor à cruz, espantemo-nos, o nosso amor à cruz crescerá. Por quê? Porque nós veremos no sofrimento da cruz, não simplesmente um aniquilamento das nossas vontades ou da nossa existência, mas nós veremos a partir da fé o que a cruz é: configuração a Cristo, a esposa que se une ao seu esposo, a alma que se une a Cristo. E não há maior alegria do que se configurar ao amado. Ora, se o nosso amado, se o amado das nossas almas, neste mundo ele é crucificado, nós queremos então na cruz com ele nos encontrar. Mas percebe que isso aqui é uma visão de fé. Na visão meramente humana ou mundana, sofrimento é algo do qual se deve fugir. Mas quando nós perguntamos, por exemplo, a uma Santa Teresinha do Menino Jesus, a uma Santa Gema Galgani, a uma Santa Catarina de Sena, a uma Santa Faustina Kowalska,
a um São João da Cruz, a um São Padre Pio, a um São João Maria Vianney. Para eles, sofrimento por causa de Cristo é caminho para se encontrar com Cristo. Para eles, renúncia dolorosa por causa de Cristo é caminho de configuração com o amor. Quanto mais por causa de Deus renunciamos, quanto mais por causa de Deus sofremos, mais nos enlarguecemos para receber o seu amor e com o seu amor amá-lo de volta. Mas numa visão humana e mundana, isso é loucura, isso é masoquismo, isso é terrorismo espiritual, ou quando as pessoas dizem sem entender o que estão falando, isto é uma visão medieval da fé. Eles não sabem nem o que estão falando quando isso dizem. Então, meus irmãos, nós precisamos crescer na fé. Veja, por exemplo, aqui a primeira leitura de hoje, retirada do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Não sei se vocês perceberam, parece que houve um salto, né? Nós estávamos desde o início da semana ouvindo leituras do livro do Gênesis, e aí de uma hora para outra, pulamos para o capítulo 11 do livro dos Hebreus. Estávamos no início do Antigo Testamento e somos catapultados quase que para o final do Novo Testamento. Mas a mensagem é a mesma, e o que os une é a fé. Vai dizer aqui o autor da carta aos Hebreus. Vocês podem pegar depois. Aqui nós temos apenas do versículo 1 ao versículo 7. Mas vocês podem pegar todo o capítulo 11, belíssimo. E ele vai dizer assim, que pela fé, por causa da fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim. Isto é, Deus olhou com agrado o sacrifício, aquilo que fora oferecido por Abel, e Deus não olhou da mesma maneira para aquilo que Caim tinha oferecido. E qual foi a diferença? É que Caim ofereceu frutos estragados e por isso que Deus não olhou com agrado. Era essa a minha visão quando eu era criança, que Abel ofereceu as coisas boas e Caim ofereceu coisas deterioradas. Então Deus gostou daquilo que Abel tinha oferecido. Mas o autor da carta aos Hebreus vai dizer, Deus olhou com agrado a oferta de Abel, porque Abel tinha fé. Consequentemente, Abel tinha amor a Deus no coração. E Deus se agrada com aquilo que nós lhe oferecemos por amor. Quando nós fazemos um sacrifício apenas por obrigação, quando nós oferecemos um sacrifício de má vontade, quando nós oferecemos um sacrifício com segundas, terceiras e quartas intenções, Deus não olha com agrado. Mas quando nós oferecemos, por menor que seja a nossa oferenda, por menor que seja o nosso presente, quando nós oferecemos a Deus algo com amor, Deus sempre olha com agrado. E foi por isso que a oferta de Abel, porque Abel tinha fé, Abel tinha amor a Deus no seu coração, Deus olhou com agrado a oferta de Abel, e não foi assim que Deus olhou para a oferta de Caim. Olha aqui, isso já deve nos inspirar. Quando nós fizermos algo por Deus, quando nós fizermos algo para Deus, devemos fazer com amor. Aí você diz, padre, nossa, mas quer dizer então que aquilo que a Deus eu já ofereci no passado, e eu sei que não foi com tanto amor assim, será que não foi válido? Você pode então, agora, na oração, voltar àqueles acontecimentos e oferecê-los novamente com fé e amor no seu coração. Te ofereço, Senhor, eis que venho fazer com prazer
eis que venho te ofertar com prazer este meu sacrifício, com alegria este meu sacrifício. Então você, na sua oração, você pode reviver de uma maneira, porque espiritual, verdadeira, todas as suas, digamos, os seus sacrifícios do passado, os seus sofrimentos do passado, que você os viveu como um pagão, se debatendo e reclamando, porque a cruz visitou a sua vida. Você pode então voltar, beijar a sua cruz e dizer: Senhor, eu aceito tudo isso, eu te ofereço tudo isso, porque eu te amo, porque eu quero te amar cada vez mais na minha vida, e porque eu quero crescer no amor. Então vamos lá, vamos reviver, às vezes, situações até que nos assombram no passado, e vamos revivê-los na presença de Deus. Mas padre, mas eu não sinto isso, porque o que eu sinto é angústia, medo. Pois bem, mas ponha o seu sentimento de lado e faça uma oração fundamentada na sua fé, não nos seus sentimentos. Pode ser que os seus sentimentos ainda estejam em conflito. Sei lá, vou dar aqui um exemplo. Você perdeu um filho e você vive ainda hoje sofrendo pela perda daquele filho. Você às vezes se vê até reclamando de Deus, porque levou o seu filho, porque não impediu a sua morte. E não obstante os seus sentimentos estejam em conflito, você vai na fé e diz: Senhor, eu te ofereço o meu filho, como Abraão ofereceu Isaque. Ou melhor ainda, eu te ofereço o meu filho, como a Virgem Maria te ofereceu na cruz. Porque Abraão ainda recebeu de volta o filho, a Virgem Maria não. Então eu te ofereço, Senhor, e os seus sentimentos estão em conflito, mas a sua fé, a sua inteligência, iluminada pela sua fé, quer a Deus se oferecer. Entende? Pois bem, então diz aqui que pela fé o sacrifício de Abel foi mais agradável a Deus que o sacrifício de Caim. Que pela fé Noé que foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis, cheio de santo temor, construiu a arca. Percebe que a fé levou Noé à ação. Quer dizer, não apenas a fé nos leva à aceitação, e aí você pode ter uma visão de passividade simplesmente. Não. A fé agora leva a Noé o quê? A ação. Ele construiu a arca, ele obedeceu a Deus, não obstante o povo ficasse zombando dele, que ele era um bobo construindo uma arca, que não viria dilúvio nenhum. Mas pela fé ele obedeceu, ele acreditou. A tua vontade é essa, Senhor, tu estás me mandando isso, Senhor, eu irei fazer, mesmo que os outros zombem de mim, mesmo que os outros caçoem de mim, mesmo que os outros não creiam no valor disso que eu estou fazendo, mas eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu acredito que aqui, na atitude de Noé, muitos de nós nos encontramos. Se tivermos fé, já tivemos a alegria de sofrer pelo menos um desprezo, porque nós acreditamos o que para muitos é algo infantil, é algo bobo, que não tem sentido, que não tem para quê tanto sacrifício. Mas você sabe que a vontade de Deus, que você acolheu pela fé, é sempre maravilhosa. Obedecer a Deus é sempre a melhor parte, e você, por amor a Deus, você aquilo faz. Eu não sei, vocês que acompanham pelas redes sociais, vocês que estão aqui sentados, eu não sei a que você é chamado a fazer, movido pela fé, mas inspirado pelo exemplo de Noé, inspirado pelo exemplo de Abraão, que pela fé ofereceu o seu filho Isaque. Foi pela fé que ele fez aquele sacrifício. Pela fé, não é a leitura de hoje, mas é ainda o mesmo capítulo 11
da carta aos Hebreus, pela fé, Moisés renunciou ser o filho da filha do faraó. Ele seria o sobrinho do faraó. Ele seria poderoso, ele teria riqueza, ele teria fama, ele teria honra, ele teria uma vida farta. Mas pela fé, ele abandonou tudo isso, ele perdeu tudo isso, porque ele cria, ele acreditava numa recompensa maior. Percebe aqui, meus santos, como o cenário muda de figura? Quando nós sabemos que as nossas renúncias não são renúncias em vão, não são renúncias inócuas, sem efeito nenhum, mas Deus, aqui é uma expressão de, meu Deus, como é o nome daquela santa Baquita, Santa Josefina Baquita, ela diz que Deus é um bom pagador, é um bom Senhor, e Deus não deixará, meus santos, de nos pagar com amor, com abundante amor, os pequenos atos de amor que por Ele fizermos. Mas padre, mas eu não quero fazer atos pequenos de amor, eu quero fazer atos grandes de amor. Mas mesmo que sejam grandes para nós, serão sempre pequenos para Deus, que é amor infinito. Mas Deus, que é amor, acolherá com grande alegria os nossos atos, por menores que sejam. Pois bem, vamos lá. Vamos então, enquanto o mundo se prepara para, quer dizer, pelo menos aqui o nosso país se prepara para o carnaval, para se entregar aos prazeres sensíveis, para ofender muito o coração de Deus, nós, os cristãos, nos preparamos para a quaresma, para entrar num período de luta contra o nosso homem velho, para por amor a Deus, movido pela fé, nos configurarmos cada vez mais a Cristo, que obedeceu em tudo à vontade de Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eu não sei, meu santinho, o que é que você precisa, por amor a Deus, por causa da fé, aceitar. Eu não sei o que você, por fé, por amor a Deus, precisa fazer, mas eu sei que você e eu precisamos crescer cada vez mais na fé, para consequentemente crescer cada vez mais em todas as outras virtudes. Então que nós hoje, nesta missa, neste sábado, sempre um dia dedicado à Virgem Maria, que nós peçamos que Nossa Senhora, que ensinou Jesus a dizer mamãe, que ensinou Jesus a dizer papai, que ensinou Jesus a fazer as primeiras orações, ela que ensinou Jesus a dar os primeiros passos, que segurou nas suas mãozinhas, para que ele aprendesse a caminhar, que ela nos ensine a caminhar em Cristo. Ele é o nosso caminho, né? Que ela nos ensine a crescer na fé, já que, como diz a palavra de Deus hoje, como diz a primeira leitura de hoje, é impossível agradar a Deus sem fé. Então que ela, agradabilíssima a Deus, nos ensine a ser também agradáveis a Deus, pela nossa fé, crescendo a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.